E algumas lendas sobre carros. Então tem gente que fala que não pode lavar o motor que estraga, ou que se você ficar andando com o combustível sempre lá embaixo, próximo da reserva, também dá ruim. O que é verdade e o que é mentira que você ouve por aí? Cara, vamos lá. Normalmente isso sempre tem um fundo de verdade, tá? Então quando a gente pega, por exemplo, a lavagem dos carros, hoje nós temos ali grande parte dos componentes que estão ali dentro do compartimento do motor, do cofre, que a gente chama ali o compartimento do motor de cofre, eles são componentes blindados à água, à umidade e tudo mais. Os conectores, os plugs, todos eles têm uma borrachinha lá dentro para evitar que a água acabe entrando e fazendo um curto-circuito dentro dos contatos elétricos, tá? Mas ainda assim, você tem componentes que são mais sensíveis à água. Por exemplo, a parte onde fica ali a caixa do filtro de ar, não é bom você jogar água naquela região ali, ou pelo menos você joga com bastante cuidado, não é uma água sob pressão, para você conseguir fazer a limpeza daquilo ali. Embora que limpar aquela região não vai te trazer absolutamente nenhum benefício, tá? Literalmente nenhum benefício. Essa eu não sabia não. Já vi no TikTok um monte de vídeo não, o cara falando tem que lavar o motor, porque senão vai estragar o carro. Não, negativo. Inclusive, a própria. Se você pegar ali a própria. Obviamente, o motor não é feito para que o óleo ou o lubrificante, a graxa, acabe saindo ali de dentro do motor. Mas, com o passar do tempo, você vê que as juntas, retentores e tudo mais acabam se desgastando e ele acaba deixando ali sair um pouco daquele vapor de óleo ou um pouco do próprio óleo cru mesmo. Só que daí você tem que arrumar, evidentemente, né? Mas aquela camada que fica ali, inclusive, evita que, por exemplo, você tenha a formação de oxidação em contato do metal cru com o ar atmosférico, em motores, por exemplo, que são de alumínio, né? Então, Pode até ajudar então, essa camada. você consegue até ajudar se for olhar por um ponto de vista óbvio, porque se você tem óleo do lado de fora do motor, isso já é um problema por si só. Mas assim, ficar lavando ali não faz o menor sentido. Existe a lavagem do motor, por exemplo, quando a gente tá, vamos lá, estamos com vazamento de óleo no motor. Só que esse vazamento já está há tanto tempo que o motor inteiro está emporcalhado de óleo. Aí a gente tem que fazer uma lavagem para que a gente teste o carro, liga o carro, dá uma volta, faz um ciclo, porque aí a gente consegue saber que se escorreu óleo, é óleo novo. E aí a gente consegue mapear de onde que ele saiu. Né? Mas por um problema interno, né? Não é que isso tá gerando outra coisa. Aqui já teve o problema e a gente precisa usar a lavagem para diagnosticar e conseguir fazer ali a reparação adequada daquilo que a gente está fazendo. Mas a lavagem em si, em excesso, assim, na verdade, mesmo sem ser em excesso, não é algo que é recomendável, embora que hoje todos os sistemas elétricos ali estão protegidos não é porque vai dar um curto-circuito, mas é porque vai literalmente entrar água e umidade dentro do motor e o motor não é feito para funcionar com água e umidade. Né? Quando o engenheiro projeta aquela caixa do filtro de ar, é justamente para que ele consiga pegar as gotículas de água da chuva e consiga fazer ali. Você vê que nunca a caixa fica virada para frente do carro. Você sempre tem um duto que faz uma reviravolta para justamente essa água não adentrar dentro do motor. Isso aí pode te gerar um problema muito grave, né? Daí, beleza. Lavar motor, não lavem. Mas é verdade. Lavar motor ali pode te causar problemas, então não façam isso. Então, tá? se o cara lá do Lava Rápido, não, tem que lavar, não e se forem fazer, leva numa galera que já tem ali os equipamentos adequados, como eu te falei. Tem hoje máquinas, por exemplo, de gelo seco, que conseguem lavar sem nenhuma pressão, né? E sem gerar resíduos líquidos. Então isso aí é muito legal para você conseguir fazer. Tem diversas outras técnicas ali, produtos adequados, tá? Se você realmente quiser lavar o motor. Mas não é muito recomendável. Combustível, tá? Como que rola? Vamos lá. Digamos que esse copo aqui seja o meu... esse copo aqui é onde está a minha bomba de combustível, certo? Então eu tenho uma bomba de combustível que está aqui dentro, beleza? E ela está consumindo o combustível deste copo. Só que esse copo, ele está dentro do tanque, que é um tanque desse tamanhão aqui. O que rola? A bomba de combustível, ela pega esse combustível, pressuriza ele e joga para o motor. Ele tem que ser pressurizado,
certo? Antes não era assim, antes a gente tinha um carburador e tal, mas hoje todos os sistemas injetados são pressurizados. Quando você pressuriza algo, você esquenta. Você leva ele de um estado de pressão baixo para um estado de pressão alta. Gera calor. Qual é a treta? Esse combustível vai para o motor, é normal, só que o seu motor está funcionando ali na marcha lenta, está de boinha. Você está no trânsito, está devagar, você não está acelerando consumindo combustível. Então esse combustível retorna para o tanque. Lembra que quando você pressurizou, você esquentou? Ele vai voltar quente. Se você tem um tanque de combustível enorme, é tipo tentar fazer miojo com a panela cheia d'água. Você vai esperar para comer seu miojo, meu amigo, né? Então, quando você quer fazer o miojo mais rápido, você bota só um pouquinho de água dentro da panela e ele esquenta muito mais rápido. A mesma coisa acontece com o tanque de combustível do carro. Mesma coisa do contrário, tem uma piscina cheia d'água e você vai jogar um copo de água quente. Não vai fazer nada. Não vai mudar nada. Exatamente esse mesmo conceito. Então, quando tu tem uma bomba de combustível que está dentro disso aqui, só que o teu tanque de combustível tá baixinho, tu tem pouquíssimo volume para dissipar aquele calor. E aí a bomba de combustível acaba trabalhando numa temperatura muito mais elevada. E é normal. Então, andar com o carro nessa condição, embora que o copo a que a bomba fica imersa sempre vai estar cheio, tá? Faz com que, ela trabalhe numa temperatura muito mais elevada. 2, a chance dele conseguir puxar a sujeira que está decantada no fundo do tanque é muito mais alta. Porque a sujeira fica ali, em teoria, se abastece, a sujeira levanta, ela fica suspensa dentro do tanque, depois de um tempo o carro parado, ela decanta e fica lá embaixo. Se você está só na ramelinha ali, a chance de você puxar essa sujeira é muito mais alta. maior. Então, evitem andar com o carro na reserva ali, né? Sempre abasteçam ali com um pouco mais de frequência. Isso vai ajudar a manter a sua bomba de combustível mais refrigerada e vai aumentar a vida útil dela. Então o camarada que tá duro, sempre colocando 25, 30 reais. Vintão. Se for pensar do ponto de vista ali de investimento, você pode continuar botando vintão, mas encha o tanque e aí baixa um quarto, você bota vintão. Baixa um quarto, bota vintão de novo. Você vai ser mais feliz de vintão em vintão do que se você ficar só no último quarto do O tanque. problema pra esse cara é o investimento inicial, né? Que já é alto aí. Mas aí fica umas 4 semanas sem andar de carro, né? Que aí você fica juntando vintão por 4 semanas. Bora que agora vai dar R$80. R$80 não dá nem quase um quarto Isso de que eu ia tanque comentar, nos dias né? de hoje, né, cara? Que acho que no passado eu já ouvi o pessoal falando de 20, mas acho que 20 já não dá mais. Acho que tem que colocar pelo menos 30, 40 pra ser alguma agora coisa. é cenzão de cenzão, velho. Aqui eu tenho que abastecer mais o carro, que toda vez que eu paro eu vou lá e encho o tanque, mas eu só vou abastecer quando tá próximo da reserva já, melhor. Eu também só tô abastecendo quando tá na reserva. Eu acabo me programando, então o último quarto lá eu... Aí, ó, já se preocupa mais. Agora que eu tô sabendo disso, eu vou me programar também pra fazer. Em relação a combustível ruim, acaba ferrando muito o carro mesmo. Tem carro que ele vai ferrar mais do que outro. Que na Macan, que eu tava abastecendo sempre num posto que não era o que eu tava acostumado a abastecer. E toda hora tava aparecendo uma luz lá na Macan. E eu não sabia o que era. E às vezes aparecia e do nada saía. Porque eu ia abastecer em um posto, depois eu ia em outro, né? Acabava o combustível. E era só pódio ainda. E eu só colocava pódio ainda, não colocava... E ainda assim dava diferença? Tava dando porque o posto devia ser uma merda, né? Aí eu fui na concessionária falar o que tá acontecendo e tal. Pra você ver, né? O cara da concessionária não falou nada, não falou o que poderia ter sido, falou assim, não tem nada no teu carro não, apagou a luz e mandou embora. Então, é combustível. E aí depois que foi até num corte teu que eu vi que poderia ser o combustível. E aí, agora vendo assim, com certeza era, né? Então, cara, essa questão do combustível é até interessante porque recentemente a gente teve uma mudança na legislação aqui no Brasil, onde a gente teve um acréscimo de mais um percentualzinho ali de etanol na nossa gasolina, né? Então, a nossa gasolina agora, por legislação, a partir de agosto, teve agora 30% tem 30% de etanol na composição química dela. Isso faz com que alguns carros, naturalmente, que não tem tanta adaptação para o nosso combustível aqui, acabem sofrendo por justamente assim, vamos lá, vamos supor um carro que seja flex, tá? Quando você abastece ele com álcool, ele consome mais em volume, né? Então você enche o tanque lá, sei lá, 50 litros, aqueles 50 litros rodam muito menos quilômetros. Isso porque o etanol, pela razão estequiométrica, ou melhor,
Pela razão estequiométrica, ele acaba consumindo muito mais volume do que a gasolina. Então, quanto mais etanol a gente coloca, naturalmente que mais volume ele vai acabar consumindo. O nosso combustível vai render menos, tá? Quando você vai... você vai pagar a mesma coisa, né? Que não você vai diminuir pagar a o preço. mesma coisa. Isso aí é o que chateia a gente, né? Então, nesse caso, os carros que não têm uma adaptação para o nosso combustível, que vem, de repente, com a calibração do motor genérica para qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil eles acabam sofrendo porque eles deveriam ter feito uma adaptação para aumentar a quantidade de combustível que o bico injetor está jogando dentro do motor, para compensar esses 30%. Então, normalmente, o que eles vão te dizer talvez eu cheguei ali, quando ele acende a luz, cheguei no limite do que eu deveria ter que alimentar para o motor rodar normalmente e ainda não estou chegando na mistura ideal. Então, tem algum problema. E aí que tava acendendo lá no painel. E aí ele acende aquela luzinha e tal, leve para a oficina e tudo mais. Então a tendência é que com o passar do tempo isso fique cada vez mais constante. E não necessariamente é que aquele combustível era ruim. Mas aí entra, infelizmente, a realidade brasileira, né? O nosso combustível já tem 30% por lei. Aí o cara do posto vai lá e dá aquela roubadinha e aí a gente tá mais lascado ainda, porque a maior parte da nossa frota de veículos, ela já é flex hoje, né? Mais da metade já é flex dos carros de passeio, né? Então, você botou mais álcool na gasolina, não vai te causar problema nenhum. O carro vai funcionar normalmente, porque ele vai durar flex. menos. Só vai durar menos. Mas os carros, por exemplo, como a Macan que você falou, ele não é flex. Então, aumentou o percentual de etanol que já estava próximo do limite, acende a luz na hora. Ele fala, tem alguma coisa de errado aqui.